Você já se perguntou por que a Idade Média é frequentemente chamada de Idade das Trevas? Essa era, que se estende aproximadamente do V ao XV século, carrega um nome impregnado de conotações de medo, terror e mistério. É um período muitas vezes pintado em pinceladas amplas de terror, uma época na história em que a civilização parecia recuar para as sombras. O termo Idade das Trevas em si é um estudo fascinante. Ele originou-se do estudioso italiano Petrarch, no século XIV, que via esse tempo como um período de escuridão intelectual, um contraste marcante com a luz da antiguidade clássica que ele tanto admirava. Mas foi realmente um período de terror? Nesta exploração, vamos aprofundar nos terrores cronológicos dessa era, revelando as verdades e desmistificando os mitos. De invasões a pragas, de guerras religiosas a caças às bruxas, vamos percorrer um milênio de medo. Junte-se a nós enquanto viajamos de volta no tempo para um período repleto de terror e medo, a Idade Média. Nossa jornada começa no século VIII, com o terror dos saques vikings. Ao mergulharmos na Idade Média, não podemos ignorar os vikings, esses temíveis navegadores dos reinos gelados da Escandinávia. Com seus navios longos cruzando os mares e rios, eles eram uma força a ser reconhecida, lançando o medo nos corações daqueles que viviam pela Europa. Os vikings não eram apenas guerreiros e saqueadores. Eles também eram comerciantes, exploradores e colonizadores. Mas foram seus saques notórios que foram eternizados na história, caracterizando-os como um dos terrores da Idade Média. Os principais alvos dos vikings eram mosteiros, ricos em riquezas e mal defendidos. Eles chegavam sem aviso, seus ataques rápidos e brutais deixando devastação em seu rastro. Ao voltarmos ao século VIII, imagine o puro terror de ver uma frota de navios longos vikings se aproximando de suas costas. A visão de suas embarcações com cabeças de dragão era o suficiente para arrepiar até o guerreiro mais corajoso. Os vikings eram impiedosos em sua busca por riqueza e poder, mostrando pouca misericórdia àqueles que se interpunham em seu caminho. Os saques vikings não eram apenas sobre pilhagem, no entanto. Eles tiveram um impacto profundo e duradouro nas regiões que visavam. Em toda a Europa, as invasões vikings levaram a mudanças políticas e sociais significativas. Na Inglaterra, por exemplo, a constante ameaça de ataques vikings eventualmente levou à unificação do reino sob um único governante. No entanto, em meio ao medo e ao terror, também havia um estranho respeito por esses nórdicos. Sua habilidade como navegadores, sua coragem em batalha e sua mitologia intrincada fascinavam aqueles que viviam com medo de seu próximo ataque. Os vikings, apesar de toda a brutalidade, eram uma sociedade complexa e sofisticada. Os saques vikings foram apenas o início de uma era aterrorizante, uma era definida por morte, doença e desespero. Conforme avançamos pela Idade Média, encontraremos mais terrores que moldaram o mundo como o conhecemos hoje. Mas por agora, vamos refletir sobre o impacto desses temíveis nórdicos e seus lendários saques. Avançando para o século XXI, uma época de fervor religioso e o início das cruzadas. Este século marcou uma mudança significativa na Idade Média, já que os terrores dos saques vikings foram substituídos por uma nova forma de medo e incerteza, as cruzadas. Uma série de guerras religiosas, as cruzadas foram iniciadas pelos estados cristãos da Europa, com o objetivo de recuperar a Terra Santa do controle muçulmano. A primeira cruzada, lançada no ano de 1095, foi uma resposta a um apelo feito pelo Papa Urbano II. Foi um chamado às armas para os guerreiros cristãos reconquistarem Jerusalém, uma cidade sagrada tanto para o cristianismo quanto para o islamismo. As cruzadas, abrangendo quase 2 séculos, tiveram um impacto profundo tanto na Europa quanto no Oriente. Foram marcadas por extrema violência e brutalidade, instilando medo nos corações tanto dos cruzados quanto daqueles que enfrentaram. Para os cruzados, a jornada para a Terra Santa foi cheia de perigos. Eles enfrentaram condições difíceis, doenças e a constante ameaça de batalha. Para as pessoas do Oriente, as cruzadas trouxeram destruição, devastação e morte. Essas guerras religiosas também tiveram consequências de longo alcance.
As cruzadas fomentaram um sentimento de hostilidade e desconfiança entre cristãos e muçulmanos, um sentimento que ecoa até mesmo no mundo de hoje. Além disso, levaram a mudanças culturais e econômicas significativas. A exposição dos cruzados às civilizações avançadas do Oriente gerou um renovado interesse em aprendizado e intercâmbio cultural na Europa. A necessidade de financiar essas guerras levou ao desenvolvimento de novos sistemas econômicos e práticas. No entanto, as cruzadas não eram apenas sobre fervor religioso ou conquista territorial. Elas também eram uma manifestação do medo e da incerteza que assolavam a Idade Média. Os cruzados, impulsionados por uma mistura potente de zelo religioso e medo da condenação eterna, infligiram horrores indizíveis sobre aqueles que consideravam seus inimigos. As cruzadas foram um período de grande medo e incerteza, mas o pior ainda estava por vir. No século XIV, um novo terror emergiu, um que dizimaria a população da Europa, a Peste Negra. A Peste Negra, um nome tão sombrio e ameaçador quanto a devastação que causou, foi uma catástrofe sem precedentes que varreu a Europa em meados do século XIV. Também conhecida também como peste bubônica, foi uma agressora silenciosa, atacando sem aviso e deixando destruição em seu rastro. A pestilência chegou à Europa em outubro de 1347, transportada por 12 navios de comércio genoveses que atracaram no porto siciliano de Messina. Os habitantes locais, inconscientes do destino trágico que acabara de chegar, foram recebidos por uma visão horrenda. A maioria dos marinheiros nos navios estava morta, e aqueles ainda vivos estavam gravemente doentes, cobertos por furúnculos negros que exudavam sangue e pus. A peste negra se espalhou como fogo, atingindo todos os cantos do continente. Da Itália, moveu-se para o norte e oeste, não deixando nenhum canto intocado. Ao longo de 5 anos, ceifou a vida de aproximadamente 25 milhões de pessoas, um terço da população europeia. O medo e o terror que dominaram as pessoas eram palpáveis. A natureza rápida e implacável da praga, aliada à falta de compreensão sobre sua causa ou cura, levou à histeria em massa. As pessoas estavam convencidas de que o fim do mundo estava próximo. As ruas estavam cheias dos gritos dos moribundos, o ar impregnado com o fedor da decadência. A sociedade como eles a conheciam estava desmoronando. Mas em meio ao caos e ao desespero, também havia relatos de coragem e resiliência. Comunidades se uniram, apoiando-se em seu sofrimento compartilhado. A peste, de maneira distorcida, serviu como um lembrete sombrio da fragilidade da vida e da força da humanidade diante da adversidade. A peste negra foi um terror como nenhum outro, uma praga que colocou a Europa de joelhos. Seu impacto foi sentido muito depois de a própria praga ter passado, alterando para sempre o curso da história. A peste negra, um capítulo sombrio nos anais da Idade Média, permanece como um lembrete austero do poder das doenças e da resiliência da humanidade. Conforme avançamos para o século XV, uma nova forma de terror se instala: as caças às bruxas. O final da Idade Média foi um período de profunda incerteza e medo. As caças às bruxas que varreram a Europa durante esse período exemplificaram esses sentimentos, adicionando mais uma camada de terror a um tempo já tumultuado. Esta não era uma caça figurativa, mas literal, com homens e mulheres acusados de bruxaria, um crime punível com a morte. Comunidades, já abaladas pelos horrores da peste e da guerra, agora enfrentavam um inimigo invisível dentro de suas próprias fileiras. As caças às bruxas não eram apenas sobre medo do sobrenatural, mas também sobre controle social. Eram uma ferramenta usada pelos detentores do poder para manter controle sobre seus súditos, muitas vezes visando aqueles que eram diferentes ou não se conformavam às normas sociais. A bruxaria era vista como uma afronta direta a Deus, um pacto com o diabo que permitia ao praticante exercer poderes sobrenaturais. As acusações frequentemente eram baseadas em pouco mais do que boatos, suspeitas e medo. Uma vez acusado, era quase impossível provar a inocência, e os julgamentos muitas vezes não passavam de uma formalidade. Até mesmo o sussurro da palavra bruxa podia instilar pânico em uma comunidade.
As vítimas dessas caças eram frequentemente mulheres, especialmente aquelas que eram independentes, falavam abertamente ou simplesmente eram mal compreendidas. As caças às bruxas não eram apenas uma caça física, mas também psicológica, instilando um medo pervasivo que despedaçava comunidades. As caças às bruxas duraram até o século XVII, com milhares de supostas bruxas executadas por toda a Europa. Essa onda de terror deixou um impacto duradouro, moldando a forma como vemos o conceito de bruxaria até hoje. É um lembrete arrepiante do poder do medo, e até que ponto os humanos irão para proteger suas comunidades, mesmo que isso signifique se voltar contra os seus próprios. As caças às bruxas foram uma conclusão aterradora para um período definido pelo medo e terror. A Idade Média, frequentemente chamada de Idade das Trevas, foi de fato um tempo de grande terror. Juntos percorremos diversos capítulos dessa era tumultuada, testemunhando as realidades sombrias que se desenrolaram. Primeiro, encontramos os saques viking, um período marcado por medo e destruição, onde invasores do norte pilhavam impiedosamente e saqueavam assentamentos desprevenidos. Em seguida, avançamos para as Cruzadas, uma série de guerras religiosas que trouxeram uma era de violência e convulsão sem precedentes. Nossa jornada deu uma guinada mais sombria ao explorarmos a peste negra, a pandemia mais devastadora da história humana, que eliminou quase um terço da população europeia. Por fim, exploramos as caças às bruxas, uma era de histeria e superstição que viu inúmeras vidas inocentes sendo tiradas em nome da heresia e bruxaria. E assim encerramos nossa jornada pelos terrores da Idade Média, um período que serve como um lembrete contundente das profundezas do medo e desespero que a humanidade pode alcançar. Espero que tenham apreciado essa exploração das sombras do passado. Se ficou intrigado ou tem algo a acrescentar, compartilhe nos comentários abaixo. Não se esqueça de se inscrever para mais viagens fascinantes pela história e ativar o sininho para não perder nenhum episódio. Obrigado por estar conosco e até a próxima jornada histórica. Eu sou Adriel e este é o canal Ecos do Passado. Até breve.